Obrigada. A vida, ela é mesmo circular, cheia de reencontros, cheia de significado. E talvez seja exatamente isso que nos trouxe até aqui hoje. Eu vou falar sobre a High School. E a High School, ela não é apenas uma escola. Essa história não é uma história sobre algo que terminou, ou sobre algo que estava terminando. É uma história sobre o que podia começar e começou. Esse ciclo, ele representa tudo o que a gente quer com a High. Continuidade, pertencimento e propósito. E a gente acredita na High que judaísmo é uma forma de resistência. A escola começou de uma maneira muito simples, mas impossível da gente não mencionar. A possibilidade da Zona Oeste do Rio, né, que é a Barra, Vargens, Recreio, perder a sua única escola judaica. Nenhum dos fundadores da High sonhava em fundar uma escola. Não era uma ambição, era uma necessidade. Quase um chamado. Tinha que vestir a camisa. Porque permitir que mais de 180 famílias ficassem sem uma referência de educação judaica não era uma opção. A gente vive, nesse momento, um momento de muita complexidade e delicado no mundo. Um momento em que o antissemitismo voltou a se mostrar de forma dura, explícita às vezes. E nesses momentos uma pergunta se impõe. Como garantimos que as nossas crianças cresçam com orgulho de quem elas são? E a resposta para esse grupo de pais, né, que teve essa iniciativa sempre foi muito clara. A educação. Porque educar é talvez a forma mais potente de resistência. Eles sabiam que se a escola desaparecesse, não seria só um prédio que se fecharia. Seria o início de um efeito dominó silencioso. Primeiro a escola, depois, quem sabe, o clube, depois, quem sabe, as sinagogas da região, os rituais, as celebrações, os encontros. E, pouco a pouco, a comunidade judaica do Rio se enfraqueceria. A High nasceu, portanto, como um ato de preservação, mas também, e principalmente, um ato de futuro. Existe algo muito característico no nosso povo, no povo judeu. Nós não nos acomodamos frente a dificuldades. Ao longo da história, quando a gente encontra uma barreira, a gente não responde com lamento. A gente responde com criação. E a High é exatamente isso. Um grupo de pessoas que olhou para um problema sério, difícil de resolver, e criou uma solução. E criar uma escola do zero é um ato de chutzpah. E eu escrevi em inglês, porque a gente como vocês sabem, trilíngue, né? Então, desculpa que eu escrevi em inglês. É ousadia, é coragem, é acreditar que dá para fazer diferente, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Mais do que abrir uma escola, a gente quer construir um legado. Uma instituição que inspire, que acolha, que eduque com excelência e com propósito. E talvez um dos aspectos mais bonitos dessa jornada seja o que aconteceu ao redor dela. A High, ela acabou criando um movimento comunitário. Não foi só a escola e fundar a escola e trazer a tática, a pedagoga, mas ela despertou um movimento na comunidade judaica da Zona Oeste do Rio.
um grupo novo, né, de pessoas se formou. Não que essas pessoas não existissem antes, mas elas juntavam em comunidade, unidas por algo maior do que interesses individuais, unidas pela ideia da comunidade. Gente disposta a doar tempo, talento, energia, e não apenas pela escola, mas pelas famílias, pelas crianças e pelo futuro. E como escola comunitária, demos um passo muito simbólico. Passamos a fazer parte da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, a FIERJ, como uma nova instituição judaica na cidade. Passamos a integrar o Kidma, como a mais nova escola sionista da América Latina. Passamos a contar com a parceria e o apoio da KKL e da Agência Judaica. E tudo isso nos trouxe aqui hoje, juntos com vocês. Isso significa algo muito poderoso e muito enraizado na cultura judaica, na comunidade judaica. Que nós não estamos sozinhos. Estamos lado a lado com outras instituições, fortalecendo juntos a comunidade judaica do Rio. Porque a gente acredita na RAI que a comunidade ela se constrói com 3 pilares: educação, cultura e união, pertencimento. E a RAI está se tornando exatamente isso, um ponto de encontro onde esses 3 elementos se conectam e se fortalecem. E desde o início, o grupo dos pais fundadores sabiam de uma coisa: não bastava criar uma escola nova. Não bastava manter viva uma escola judaica. Ela precisava ser uma escola judaica e uma escola excelente. Precisava combinar tradição com modernidade, acolhimento com inovação, identidade com preparo para o futuro. E, para isso, eles foram buscar uma equipe de referência em educação inovadora. Eles montaram uma equipe com cuidado e com intenção, quase como quem monta um quebra-cabeça. Educadores experientes, gestores apaixonados, pessoas que não estão apenas trabalhando, vestindo a camisa, vivendo esse projeto. Isso simboliza algo ainda maior. Eles trouxeram de volta talentos educativos, assim, eu estou citando eles, tá, gente? Não estou me autopromovendo. Judaicos que estavam espalhados pela cidade. Eu sou educadora, eu trabalho em escola desde 1992 e é a primeira vez que eu estou atuando numa escola judaica. Então, são muitos anos de trajetória em educação e eles foram, né, lá atrás de mim e eu já tinha recebido outras propostas e convites e uma vez, assim, de outras escolas judaicas e uma vez eu falei, mas vocês querem a Levi ou vocês querem a Tatiana? Aí a pessoa ficou assim e falou, não, Tatiana, mas não é a resposta que eu queria ouvir. E quando eu fiz essa mesma pergunta para eles, eles foram muito sinceros e eles falaram, a gente quer você inteira, Tatiana e Levi, né? Aí Tatiana seria, digamos assim, a pessoa jurídica e a Levi a judia. E eles falaram, a gente não quer você separada, a gente quer você junta, porque para isso é importante. Eu falei, deram a resposta certa. E o FH, que é o nosso diretor de operações, o Felipe Hesenhaut, a gente trouxe a Roberta Xeren, que é ex-aluna aqui do Liesing, e estava há 15 anos trabalhando na Inspired Education Group, nos Batutinhas. Ela é nossa psicóloga do infantil. A gente trouxe professores, a Lud Breitman, que está trabalhando com drama, foi minha colega na Eleva, o Léo Tuscherman, que estudou comigo no Max Nordau, a gente também trouxe ele de volta. Então, a gente foi tentando, assim, da mesma maneira como a escola anterior que eu trabalhava, a gente tinha uma política assertiva de contratação de pessoas pretas, eu acho que a RAI teve essa política assertiva de trazer educadores judeus para a escola. E outros, né, educadores que a gente foi trazendo também, o Gabriel, que se juntou à nossa equipe esse ano, além, obviamente, da nossa equipe legado, que é como hoje falaram, né? Abigail, o ouro da casa, minha equipe do Liesing, né? Morar a Mimi, morar a Bruna, morar a Débora, morar a Luciana, ouro da casa também, que
estão mantendo a identidade judaica viva, pulsante, radiante da escola. Isso muda tudo. Porque quando a excelência encontra propósito, a educação deixa de ser apenas ensino e se torna transformação. E a RAI? Aí, nós, com os pais fundadores, eu, Felipe, sentado ali do meu lado, e alguns dos outros pais fundadores no espaço multiuso que muitos de vocês já conheceram. E a RAI é a consolidação de tudo isso. De fé, de empreendedorismo, de força comunitária, de busca pela excelência. E, acima de tudo, ela pela educação das nossas crianças dentro de uma escola judaica. Nós viemos para ficar, mas nenhuma história relevante é construída sozinha. Então, fica aqui um convite para vocês divulgarem, falarem sobre. Se vocês conhecerem famílias da Barra, do Recreio, das Vargens, do berçário ao 9º ano, contem para elas sobre a RAI, abram essa porta, porque talvez isso seja justamente o reencontro que elas estavam precisando, assim como eu, né, de voltar para a comunidade. E quem sabe em 2027 a gente esteja junto escrevendo os próximos capítulos dessa escola. É isso. Ela mandou bem, falou bonito, né? Defendeu bem a bandeira do RAI. E ela ainda tem 3 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma curiosidade? Algum elogio? Oi. Estava conversando agora. Eu acho muito legal o que você falou no começo. Você fazer uma reestruturação da escola. Você vestir a camiseta da escola, camiseta, enfim. Mas eu acho que você se colocar no... não você que eu digo vocês, tá? Vocês se colocarem nesse papel de vamos olhar a comunidade que está ao nosso redor. E eu não acho que seja um medo, mas sim perder a comunidade... Né, perde uma escola, você perde alunos, obviamente, mas você pode perder as sinagogas, podem fechar, porque é isso. Fechou a escola, as pessoas vão para outros lugares, vão buscar outras soluções. Então, eu acho que é muito bonito vocês pensarem e não fechar e realmente vocês se doarem de coração para aquela comunidade, para aquele espaço, mesmo com 180 alunos. Vocês vão começar e daqui a alguns anos... Agora a gente já está com 201. 201! Um faz a diferença. Eu não sei se a pergunta é para a RAI ou se é para o Liessing, mas eu queria saber se... assim, eu imagino que a dor da escola... saber que vai fechar uma unidade deve ter sido um processo muito doloroso. E como é que saber que aquele trabalho renasce, né, como um fênix, numa outra roupagem, como que fica para o Liessing o sentimento em relação e a conexão com a RAI? Que pergunta boa, né? Que pergunta boa. Imagino até que todo mundo esteja se perguntando isso. Como é que é isso, né? É muito difícil, né? Então, assim, ninguém nunca imagina que vai precisar fechar uma escola, encerrar uma escola. Então, foi um processo muito doloroso, mas, ao mesmo tempo, muito consciente, né? Porque a escola investiu muita energia, muitos recursos financeiros ao longo de muitos anos. E, dentro da filosofia do Liessing de só ter famílias de origem judaica, ou o pai ou a mãe, dentro da região da Barra, isso já não cabia mais. Então, era uma questão de decisão. Ou a gente mudava o perfil e a essência da escola, ou a gente tinha que caminhar para isso, para uma venda, para um fechamento. Né? A gente nunca quer... A gente quer celebrar coisas boas, dar notícias boas. Então, foi um processo muito difícil, mas...
o universo conspirou, essas famílias surgiram e teve um desfecho muito melhor do que a gente poderia imaginar, que é uma continuidade, ainda que não com o nosso nome, mas com o legado de uma história de 80 anos de escola, né? Então, o Liessing, ele foi construído lá para ser uma escola, diferente de muitas das nossas outras escolas, que nascem pequenininhas, e aí, aqui mesmo, em Botafogo, era um prédio, depois comprou-se mais uma casinha. Então, e lá já foi projetado para ser uma escola. Então, assim, essa solução que surgiu diante dessas famílias de assumirem essa responsabilidade foi para a gente um alento no coração, porque a gente continua, né, tendo uma educação judaica na Barra, não mais na nossa responsabilidade, mas que segue muito do que a gente conseguiu plantar e construir lá. Então, assim, o nosso desejo é que eles tenham muito sucesso, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas é concorrência? Não é concorrência. Entre escolas judaicas a gente não tem isso, né? Então, assim, a gente espera que eles tenham muito sucesso, a gente segue aqui e a gente torce por eles. É isso. Respondeu muito bem.